Music licensing reimagined. Pessoal, boa tarde. É hora de recomeçar. Vamos retomar as nossas palestras. Eu espero que todo mundo se acomode bem aí, tá? Pessoal, Gabriel, tira um pouquinho o áudio do microfone, por favor. Aí. Pessoal, então assim, agora a gente vai dar continuidade. A gente vai receber o Guilherme. O Guilherme é da Crisdu também, Crisdu Labs. E o Guilherme vai contar um pouco sobre o Vale do Silício para a gente. E depois tem os colegas aí, ainda são colegas de vocês, porque ainda estão no período de estágio, né? Tem o Guilherme e a Sani que vão falar um pouquinho da experiência deles no estágio, tá? Então... Olá, tudo bem? Prazer, Guilherme, vou me apresentar depois, mas eu quero primeiro iniciar com uma frase de bastante impacto, que eu tive a oportunidade de ir lá numa palestra do Martin Spear, que ele é de Nova Petrópolis, hoje ele é Head de Tecnologia da PicPay, e ele foi um dos engenheiros de software da Netflix por 10 anos. Pode passar. Então, essa frase do Barack Obama, o que ele está dizendo ali? Que o meu relacionamento com o Vale do Silício e a comunidade de tecnologia, historicamente, tem sido muito boa. Muitas dessas pessoas são meus amigos. Essa frase se originou numa conversa que ele teve com o Mark Zuckerberg, que hoje é CEO da Meta, antigo Facebook. Ele foi a uma reunião com o Barack Obama lá na Casa Branca, e ele não sabia qual era o traje que ele iria utilizar, porque no Vale do Silício é um lugar de muita diversidade. Não existe um dress code definido. Pode andar de bermuda, pode andar de chinelo, pode andar de camiseta, pode andar de terno, enfim, não existe. Cada um se sente à vontade e é um lugar muito livre. Então, justamente foi isso. Ele foi, se eu não me engano, de chinelo até nessa entrevista, uma calça. Steve Jobs, muitos já ouviram falar, né, que é o cofundador da Apple. Ele é um cara também muito simples, ele andava de chinelo, ele fazia as entrevistas caminhando com o pessoal que ele entrevistava. Então, era caminhada de 30, 40 minutos para entender qual que é a dinâmica do cara, e a partir daquilo ali ele ficava enchendo o saco, ele ligava, ele toda hora incomodando para trazer a pessoa que é fora da curva para o time dele. Então, tem documentários sobre ele, é bem interessante até o próprio livro para entender a história dele. Deixa eu passar. Então, Guilherme, atualmente sou gerente do Crisdu Labs. Segunda-feira o Everton esteve aqui, quem teve a oportunidade de conhecer ele é idealizador do projeto Crisdu Labs, que surgiu na ida dele de uma imersão ao Vale do Silício de 2019 e 2022, agora em fevereiro a gente iniciou esse projeto no grupo Crisdu, então focado em inovação e tecnologia. Atualmente, então, sou gerente de todo esse projeto, com o apoio do Everton. Sou formado em Gestão e Tecnologia pela Fevale, com uma MBA em Tecnologias para Negócios pela PUC e, finalizando agora, no final de semana, meu XPA, focado em empreendedorismo. Então, entendendo um pouco a cultura, de pessoas, performance, times de alta performance, empreendedorismo, marketing, tudo focado em empresas. Então, estou fazendo esse XPA pela Startse e pela Nova, que é uma faculdade de renome lá de Portugal. E já iniciei também minha pós em gestão de tecnologia. Então, para quem está terminando, indo para a fase de estágio, estudem porque é muito importante. A gente vê muita gente dando sucesso por conta de ideias inovadoras, mas estudar também é importante. Vai ter muita base para vocês no dia a dia. Falando agora sobre o Vale.
O vale, essa aqui é uma imagem de cima, via satélite, que diz exatamente como é a região. Ela é em volta de toda a Baía de São Francisco. Então, desde São José até São Francisco. Por aqui vai para Oakley, para lá, aqui tem Palo Alto. Então, é toda essa região que foi denominada Vale do Silício. Ela teve como origem o conhecimento a partir da Corrida do Ouro, que aconteceu naquele período, onde ela não era conhecida, Califórnia. O Vale do Silício não era nem um pouco conhecido, mas algumas pessoas foram para lá e descobriram o ouro. E isso, então, na época não tinha tanta comunicação, mas era fax, era jornal, e veio à tona, então, essa corrida. O pessoal de outras cidades, de outros estados, vieram até a Baía de São Francisco. Quem for pesquisar um pouquinho, tem a Golden Gate. Ali na Golden Gate, ela surgiu depois, óbvio, mas historicamente tem estruturas de navios fundados ali na Bahia, e era o pessoal que veio a navio até essa região. Ela era muito difícil de acesso, então somente por navio. Com isso, eles acabavam ficando lá na região, porque a demora para encontrar esse ouro era muito grande, e utilizavam os cascos do navio, a madeira, todo o material deles para fazer a própria casa para morar lá. Então, não é história, não estou inventando, isso é história mesmo, tá? E pesquisei também sobre isso para dar um pouco mais de certeza para vocês. Então, ela começou a ficar conhecida mundialmente por conta da questão da Corrida do Ouro. Com a Corrida do Ouro, aí veio à tona a primeira grande inovação do Vale do Silício, que é a Levi's. Alguém já ouviu falar da Levi's ou Levi's? Quem for no shopping Novo Hamburgo, tem lá a loja Levi's, é justamente isso. Levi Strauss foi o fundador dessa marca, e ele foi a pessoa que inventou o jeans. Por que ele inventou o jeans? Ele viu a dificuldade do pessoal, dos mineradores, lá com as roupas esfarrapadas, tudo, e se machucando por conta do processo muito manual e pesado. Então ele inventou o jeans justamente para dar um conforto e uma segurança para o pessoal que estava lá no dia a dia realizando a mineração. Então, desde então, ele é muito famoso, e a marca Levi's é incrível, né? Então, e eu estou usando até uma calça para provar. E depois aqui uma foto. Levi's foi uma das primeiras empresas no Vale a adquirir o name rights de um estádio. Então eles têm lá Levi's Stadium. É grande para baralho. Quem está olhando o Fugger aí vai entender o baralho. Shockley, então pode permanecer aí. Shockley foi a segunda empresa conhecida no Vale do Silício de semicondutores. Perdão, eu acabei pulando. Vale do Silício, né? Ele foi conhecido por conta do silício, que é utilizado nos microprocessadores. Inclusive, a Shockley era uma das fabricantes, e a Intel também. Da Shockley, 8 pessoas se revoltaram, que são os 8 traidores. Nessa foto tem apenas 6, mas a foto como um todo tem 8. Eles formaram a Fairchild, que foi uma empresa também inovadora, que eles queriam pensar um pouco fora da curva da Shockley, onde não só o microprocessador era o produto principal, mas eles queriam inovar, queriam novos produtos. Mas a direção lá era muito fechada, então eles não conseguiram colocar em prática o que queriam. Isso resultou numa saída dos 8 traidores. O Gordon é o principal que levou à frente desse movimento. Pode passar. Mas também eu não posso deixar de falar da HP. Muitos sabem o que é a HP, né? Então a HP ela é considerada a primeira startup do Vale do Silício. Essa foto, eu estive lá, conheci, então ela é real, foi tirada por mim, inclusive. Essa placa é um memorial deles, onde a casa, claro, está reformada, a estrutura dela é original, mas ela permanece intacta, não pode acessar, é totalmente restrito. A garagem até 2019, ela tinha um funcionário trabalhando. Na garagem ali foi criado o mouse, foi criado a HP como um todo. Mas agora, depois da pandemia, com a mudança de cenário, eles fecharam, isolaram completamente, para manter a estrutura original da casa.
o ecossistema do Vale do Silício, né? Como ele é conhecido, o porquê que ele se tornou tão importante e fundamental na vida de várias empresas e multimilionários. Ele possui uma concentração de mentes brilhantes e talentosas. Tem um estudo que acredita que existe em torno de 120 dialetos no Vale do Silício. Então, são gente de mais de 50 países que estão morando lá, principalmente brasileiros também. Então, é muita gente, é muito diversificado, e isso faz com que eles precisem correr atrás de coisas. Eles chegam lá sem nada. Tive experiências de participar de palestras do Vinícius, do Paulo, onde a moradia deles era dentro de um carro. Então, por 2, 3 anos, eles moravam dentro de um carro, iam na academia, tomar banho, iam em incubadoras para conseguir desenvolver o trabalho deles, para criar startup e levar adiante. Então, muita gente morou dentro de carro. Isso é fato, não é história, e muita gente iniciou assim. Então, às vezes é difícil para quem está em casa, para quem tem uma estrutura familiar, mas o pessoal, eles que pensam fora da curva, querem se destacar, eles vão sem medo e colocam tudo o que for preciso. Tem o dinheiro para se alimentar, tudo, mas a startup é iniciada do zero, sem nenhum investimento, para daí criar uma estrutura sólida, uma ideia focada num produto, numa experiência, para daí conseguir investidores. Por isso, do estímulo à criatividade, colaboração e experimentação. Lá é tudo muito aberto, é uma rede de contatos gigante, sem contar com incentivo. É uma região muito rica, hoje é o maior imposto dos Estados Unidos. Isso fez com que muitas empresas migrassem, fossem para Texas e agora Miami, que é um grande polo de tecnologia. Então, a própria Oracle, ela é um exemplo que saiu do Vale do Silício por conta do imposto, é muito caro a manutenção lá da empresa, mas isso não é um problema, porque as grandes estão lá ainda, Google, Amazon, Meta, e isso é muito bom para a região. Desenvolvimento de soluções centradas no usuário para atender às suas necessidades. Isso é um ponto muito importante. Eles têm uma cultura muito forte de feedback e experiência no usuário. Então, sempre que vocês querem pensar em algo, pensem no usuário, não pensem em vocês. Pensem em quem vai usar. Uma solução que vai atender um problema de alguém, não o seu problema. Claro que às vezes o próprio problema pode ser de outra pessoa, isso é normal, mas foquem no usuário e colham feedback. Por que feedback? Lá eles lançam um MVP, Mínimo Viable Product. Isso faz com que não é um produto completo, mas eles lançam no intuito de colher experiências de quem está usando. É nisso que muitas ideias se fortalecem e eles conseguem então criar um produto de verdade. E cultura empreendedora e mentalidade de risco. Mentalidade de risco, o que significa isso? É a falha. Lá eles não têm medo de falhar, não têm medo de errar. Acho que o próprio Stefano tem um slide de erro, e significa muito, eu estava olhando ali antes, significa muito lá para o Vale do Silício principalmente. Eles não têm medo de errar. Eles entendem que o erro é uma oportunidade de aprendizado. Então é no erro que eles vão fortalecer, vão melhorar a experiência e vão criar algo melhor. E lá é muito propício para isso. O pessoal não cobra por errar. Eles gostam que errem, mas que errem para aprender rápido. Esse é o foco principal. Aqui é um slide onde representa as maiores empresas do Vale. Vocês podem ver Netflix, Cisco, Nvidia, pessoal que gosta de game aí, então as placas de vídeos, a empresa está lá, originada no Vale do Silício. PayPal hoje, ela foi uma startup, uma das primeiras startups unicórnias, que eles denominam lá para quem tem uma maior probabilidade de crescimento para atingir um valor de mercado de até 10 bi num tempo recorde. PayPal foi isso. Tem a Brecht, que são de 3 brasileiros que abriram uma fintech lá agora, que também é considerada uma unicórnio. Ela vale hoje em torno de 7 bi de dólares, então é muito dinheiro. E a gente que arriscou, a gente que criou uma empresa do nada, uma ideia que vendeu para Google, vendeu para Amazon, vendeu para Meta e agora está explodindo no mercado.
E o pessoal sai da empresa, vende, cria outra, vai criando outra, não dá certo, cria outra. Eles não têm medo de fazer isso. E é isso que surge daí grandes empresas. A própria Tesla, Elon Musk, tem a Pixar, tem inúmeras empresas, Pinterest, então, o pessoal que curte, EA Games, Instagram, YouTube, estão todos localizados lá. Pode passar. Próximo slide são de aceleradoras. Depois eu vou entrar mais em detalhe o que é a diferença de aceleradora e incubadora, para ter mais também uma noção para vocês. E agora as instituições de ensino. Aqui é muito interessante. Muitos falam de Harvard. Harvard ela tem uma importância muito grande para os Estados Unidos, mas hoje, olhando no contexto de importância do Vale do Silício, tem Stanford e a Berkeley. São as duas principais instituições de ensino dos Estados Unidos, junto com Harvard, claro, não desprezando. Mas o foco dessas duas é em humanas e exatas, é muito grande, de muita influência. A própria NASA tem um complexo lá que tem um museu e também uma instituição de ensino focado mais em tecnologia e espacial e tudo mais. Aqui é uma foto de Stanford, a gente foi lá visitar, tivemos um tour, é uma cidade mesmo. Se alguém conhece a PUC, conhece a Unicinos, é praticamente o dobro da universidade, é muito grande e ela é totalmente aberta. Então, por que ela é aberta? O americano, ou como um todo, no Vale do Silício principalmente, eles são muito intensos na hora de trabalho. O horário lá é muito reduzido, é das 9 às 17, só que eles dão a vida nesse momento. 17 horas, mas é que nem aquele meme, deu 17 horas o pessoal sai embora. É exatamente assim. Mas enquanto eles estão trabalhando, a intensidade é pura e é grande. Então sejam intensos no momento que vocês estão executando algo. Uma ideia, um produto, tentando vender algo, tentando desenvolver. O próprio TCC de vocês é intensidade pura. Não se preocupem com o horário, tá? Mas é intensidade, isso que vale muito. Só volta um pouquinho. Aquele memorial é a catedral deles. Algo bem interessante que a gente viu lá é uma cápsula do tempo. Iniciou em 1892, tem então todos os anos até o ano atual, no chão ali em formato de estrela, onde alunos e professores escrevem mensagens, botam dentro de uma cápsula para ser aberta daqui 100 anos. Algumas escolas têm isso como história, igrejas, monumentos históricos, e é bem interessante agora, já passou vários, mas iniciou em 1892 e desde então todos os anos é aberto cápsulas e criado novas no lugar. Aqui é uma outra foto ali do monumento também, pode passar. Essa é Berkeley, então é no outro lado de São Francisco. Vocês podem ver um pátio totalmente aberto, a gente foi ali e tinha muita gente no pátio, com cachorro, piquenique, isso é muito comum lá, porque a vida do americano ela é muito intensa, como eu falei, e fora da hora, finais de semana, eles aproveitam os espaços abertos para justamente conhecer gente. Eles não têm medo disso. O brasileiro é um pouco mais fechado, é uma cultura da desconfiança, lá é totalmente da confiança. Então, se tem alguém lá sentado, eles chegam lá, conversam, e numa conversa dessas pode sair uma ideia e até mesmo a criação de uma startup, de uma grande empresa. Agora, por fim, são investidoras. Então, como eu falei, é uma região muito rica, tem muito investimento, muito capital de risco. Todo o PIB do mundo, 1/4 dele é concentrado no Vale do Silício, justamente porque tem grandes empresas, grandes investimentos. Isso faz com que os olhos voltem totalmente para cá. Tivemos recentemente a crise, né, do Silicon Valley Bank. A gente esteve lá, é um prédio muito grande, não se diz que é um banco, mas infelizmente por ações erradas, né, ele não deu muito certo, mas isso fez um pouco que reduzisse o mercado de valor, o valor de mercado das startups,
mas os investimentos não pararam. Por contrário, continuaram porque as startups é baseada em investidores, então quem paga o salário é os investidores, e isso fez com que se movimentassem cada vez mais na captação de dinheiro para manter a atividade dela. Principais empresas, então aqui vocês conhecem praticamente todas: Google, Apple, Facebook ou Meta agora, Amazon, Tesla, Intel, Oracle e Microsoft. Todas elas têm origem no Vale do Silício, uma importância muito grande em produtos, tecnologias que a gente usa hoje, o próprio Windows, né, o pacote Office, console, Xbox, quem joga, tem gameplay lá. Então, tudo tem uma importância muito grande, principalmente a Google. A gente teve a oportunidade de conhecer a Ione, ela é gerente de desenvolvimento da Google, focada em produto, em novos produtos. As grandes empresas lá, ela passou para nós, eles não focam tanto em criar, em inovar, eles preferem manter a operação dos produtos, melhorar a experiência deles e contratar ou comprar startups focadas em novos produtos. Assim não desperdiçam tempo e energia do pessoal lá, dos talentos que eles já têm em casa. Incubadoras, então antes eu mostrei uma foto para vocês de aceleradoras e incubadoras. Existe uma pequena diferença entre incubadora e aceleradora. Incubadora, a gente teve a oportunidade de algumas palestras na Plug and Play, então é um ambiente muito startup, muito mesmo. Mesa de sinuca, de ping-pong, refeitório, as baias tudo livres, mesas assim de acesso a todo mundo. Inclusive tem o Banco BV, que é focado em Brasília ali, ele patrocina o Flamengo e mais acho que alguns outros clubes. Tem um espaço lá dentro onde ele leva acho que em torno de 5 a 6 pessoas para inovar, para fazer algum projeto beneficiando a estrutura do banco. Então isso é um programa de premiado mesmo deles lá. A gente conversou com o pessoal que está focando na plataforma do Flamengo, voltado aos torcedores, né? Os fãs lá do Flamengo. Então é tudo algo voltado à experiência de usuário. Incubadora, ela serve como mentoria, né? Ela tem uma rede de contato muito grande, então ela traz as startups para perto de si, onde dá uma orientação, ela dá o caminho, né, brilhante para que chegue no resultado final, mediante as redes de acesso, né? E em alguns casos ela acaba financiando, mas o forte mesmo é as aceleradoras. Então ela é focada também no suporte, só que ela dá o recurso financeiro. E tem muitas no Vale do Silício, muitas mesmo, mas o ponto focal mesmo é as incubadoras, que daí é onde o pessoal não tem uma estrutura, não tem como trabalhar em casa, ou não tem até mesmo casa, moram em carro, moram na própria academia, que lá a academia é 24 horas, é um pouco diferente da nossa região. E isso faz com que eles entrem nessas incubadoras e consigam utilizar, né, prover da tecnologia que tem lá, de ponta, e também da rede de contatos. Principais inovações, todas originadas no Vale do Silício. O mouse, para quem não sabe, foi criado na garagem da HP. 1964, 69 a internet, também criada no Vale do Silício. A internet também foi em 70, se eu não me engano. Microprocessador, 71, né, principalmente pela Intel, hoje é um dos maiores fabricantes, usando o silício, que tem como origem, né, o Vale. E Apple One, que é o primeiro computador comercializado por Steve Jobs e Steve Wozniak, em 76. Então, essa história da Apple é fantástica. Quem tem a oportunidade, assista o filme, leia a bibliografia do Steve Jobs, que é incrível. Tira bastante insight para a vida de vocês. Agora eu vou mostrar um pouquinho das fotos que a gente teve a oportunidade de visitar. Depois da pandemia mudou um pouco a realidade. Os acessos ficaram bem restritos, acesso justamente para
funcionários, a gente não conseguiu entrar nos prédios, e tem prédio pra caramba. A Google tem mais de 140 prédios espalhados pelo Vale do Silício, e tudo prédio foda, foda mesmo, tu vê a estrutura, pode passar. Esse é um dos principais, a bicicleta da Google, então os filmes que aparecem no dia a dia, isso é real, não é fake, não é ficção, é real mesmo. Tem até as G-Bike ali, onde estacionam. A gente foi num prédio próximo do Kit Kat, onde tinham mais de 1000 bikes acorrentadas lá que o pessoal não usa mais, então isso é um desperdício mesmo para a questão de ambiente, é foda, mas é real. E tudo isso por decorrência à pandemia. Deixa eu passar. Aqui é um dos parques deles, dentro do complexo, né, o Google Park. Tem um dinossauro ali, para quem não consegue ver no final. Esse dinossauro foi um dos donos do Google que decidiu colocar ali. Não tem nenhum motivo, não tem nenhuma ideia disso, mas ele decidiu botar um dinossauro e tem ali no meio do pátio, junto com uma quadra de vôlei. Então, é ideia bem absurda, mas são caras que fizeram mudar a história aí do mundo com relação à tecnologia. Pode passar. Essa é a imagem de um outro prédio, então, como falei do Kit Kat, eles simbolizam muitos prédios com algum produto que lançaram. Então, toda a versão de Android, cada prédio tem a sua escultura para simbolizar. Pode passar. Aqui é um pouco do complexo da NASA. A gente não conseguiu visitar o museu, já estava fechado. Mas conseguimos entrar no complexo deles, dar uma volta lá, mas é tudo muito restrito. Mas a gente conseguiu ver. Aqui atrás tem uma estrutura que está sendo construída, que é onde eles fazem todos os projetos de foguete. Então é muito interessante ver isso. As coisas que a gente olha em filme, tudo, presenciar, é bacana. É uma experiência fora da curva. Aqui é a primeira casa de Steve Jobs. Então, vocês podem ver que tem uma garagem. E a garagem simboliza o início de muita coisa no Vale do Silício. A empresa onde eu trabalho, onde o Everton trabalha, Guilherme agora, Sunny, originou a partir de uma garagem. Então, não tenham vergonha de dizer que vocês iniciaram uma garagem também. As coisas dão certo, basta querer. Essa é a entrada principal do Apple Park, uma das principais lojas da Apple. É um espaço de muito movimento, pode passar. Essa é a planta que eles têm, da estrutura principal deles. Logo atrás ali já é o office deles, que parece um formato de uma rosquinha, e é assim mesmo a estrutura. Então aqui tu pegava um iPad, não é nem o óculos, mas sim o iPad, e tu posicionava em cima da planta, ele transformava ela em 3D para tu visualizar. Podia movimentar o telhado, a estrutura, botava ali para ver o vento, a questão da luz solar, mostrava toda a posição de acordo com o horário. E se eu não me engano, no outro lado eles têm o teatro, que é subterrâneo, que é onde é feito todas as apresentações. Inclusive semana passada teve do Vision, e todas, vai ter agora em setembro no novo iPhone, também é lá, que é feitas as apresentações. Essa é dentro da loja que a gente estava. Esse painel ali que tem, todo dia tem algum workshop relacionado a produto da Apple. Quando a gente estava ali, eles estavam com um iPad, uma versão nova, mostrando como usa um editor de imagem ali para fazer algum design. Então tinha bastante gente sentada e simulando ali os mesmos processos que eles estavam fazendo. E aqui nas bancadas todos os produtos. Para quem é fã de Apple, tem um Mac, é massa. Fica com vontade de gastar muito, só que é caro pra caramba, infelizmente. É fora da nossa realidade, mas é um produto que é voltado em experiência de usuário, design, é fora da curva. Quem tiver a oportunidade de ter um, vai gostar e não vai querer sair dele nunca mais. Pode passar. Essa é um pouco da estrutura da Meta. Lá é mais restrito ainda, a gente não conseguiu entrar em nenhum prédio, mas a gente pôde pelo menos estar no estacionamento.
São mais de 10 prédios que estavam um ao lado do outro, então aqui é só uma visão um pouco mais panorâmica do local. Pode passar. Aqui da Tesla. A Tesla, bom, não tem nem o que falar, né? O Elon Musk é um cara que pensa fora da curva, um visionário, muito visionário. É um cara que bota uma meta e, mesmo sabendo que uma meta é quase impossível, ele vai lá e trabalha muito para atingir ela. Ele teve como objetivo viagens ao espaço, então recentemente teve a terceira tentativa do voo do foguete dele, agora não lembro o nome, se alguém puder falar depois aí. Não deu certo, mas na cabeça dele deu certo. Por quê? É um erro que para ele se tornou uma oportunidade de melhorar. Ele identificou o problema e a partir desse problema ele vai corrigir para tentar uma nova oportunidade. Então é o que eu falei antes para vocês. É a cultura do erro. Errar não é feio, não é não. Mas é uma oportunidade para aprender, para fazer melhor. E o Elon Musk usa isso ao pé da letra, principalmente com o Tesla. A gente teve a questão dos carros autônomos, tem seus problemas, tem, mas lá no Vale do Silício tem muito carro Tesla, tem muito carro autônomo. A gente conseguiu alugar um para andar um dia, é muito massa. Tu não tem a sensação de botão, de nada, nem pedal, é totalmente estranho. O cara está acostumado a embreagem, o freio, não tem nada disso, é tudo controle de seta. Mas a gente não foi no modo autônomo porque o pessoal lá não indica. Então, se eles não indicam, a gente não vai fazer, não vai dar o braço a torcer também. Mas é muito bacana, é potência muito grande, tu pisa, é que nem Velozes e Furiosos, tu olha, eles acionando o nitro, é a mesma sensação de colar a cabeça no banco, é a mesma coisa, só que sem nitro. Pode ir. Esse é o Lab Stadium, que eu falei antes para vocês. É uma baita de uma estrutura, é nível arena, nível Beira-Rio. Tem a PayPal também tem um estágio que eles fizeram, que simboliza as cores da marca, o azul mais claro e azul escuro. Então é um pouquinho mais arrojado do que esse, mas são gente que investe focado em experiência, focado em marketing, para jogar o nome lá em cima, na cabeça do pessoal. Aqui a Oracle é uma foto só de um dos prédios. Vocês podem ver que está bem. O gramado em si era perfeito, impecável, mas não tinha nenhuma movimentação. Eram mais de 20 prédios ali. A gente, inclusive, tem um serviço de nuvem da Oracle e um dos nossos consultores, a gente ligou para ele pedindo, não consegue aí para a gente fazer uma visita. Daí ele deu a notícia para nós que a Oracle tinha saído do Vale do Silício e foi para o Texas. Então ali, a gente ficou meio triste, mas era uma oportunidade de conhecer uma estrutura de verdade, real, dentro do Vale do Silício. Mas não deu, fica para uma próxima. Então, trazendo um pouco das perspectivas, né? O que a gente, estando lá no Vale do Silício, pôde notar do que o pessoal estava falando, né? As tecnologias de ponta que o pessoal está focando, tanto startup quanto empresas já existentes. Inteligência artificial, que é aprendizado de máquina, então todo mundo já ouviu falar, ChatGPT, o Bard, então é um momento e está sendo muito focado nisso. Então quem tem Twitter, pesquisa bastante, tem muito prompt ali que dá para usar no dia a dia, mas não usem para o trabalho, tá? De vocês, TCC, cuidem sobre isso, tá? Já tem aplicativos aí que identificam que tem uso de ChatGPT, o professor está de olho, tá? Health Tech, voltado então à saúde, AgTech, parte de agronegócio, então muitos já devem ter visto o uso de drone para identificar o terreno, então isso hoje está muito à tona. IoT, interligação de tudo, principalmente numa planta fabril, interligar máquinas, performance e produtividade. Então é algo que hoje com a 5G vai ser muito capaz de atingir. Atualmente com a 4G é muito limitado, mas a 5G vai ter uma banda maior, então vai possibilitar uma empresa interligar tudo. E por último, realidade virtual. Então deixei por último justamente para citar o óculos da Apple. É algo que estava em construção já há muitos anos, né, e
semana passada eles colocaram no mercado esse produto. Para nós é um pouco inacessível, $3.500, se eu não me engano. Então isso é uma bagatela bem grande para nós, é o preço de um carro. Mas no momento vai chegar oportuno para nós e a gente vai conseguir ter até mesmo a escola com algum incentivo para entender a dimensão que o pessoal quer chegar. Para finalizar, então, uma mensagem para vocês. O Vale é um exemplo de como a inovação e o empreendedorismo podem mudar o mundo e continuará a influenciar os avanços tecnológicos do futuro. Mas o que eu trago para vocês é assim, ó, a inovação não acontece só no Vale, a inovação acontece em qualquer lugar. Então, inovem, pensem fora da caixa, que a gente tem muitos exemplos de pessoal que saiu do nada e hoje é multimilionário. Então, é possível, mas tem que fazer acontecer. Isso aí. Então, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí para tirar com o Guilherme? Alguém está a fim de pegar uma carona para as coisas, por favor? Assim. Como foi ver como é que é as coisas lá, conversar com as pessoas e ver como é que era tudo? Porque é uma coisa totalmente diferente, né? É uma coisa muito, muito legal. A percepção que a gente teve de chegar lá foi um baque, porque é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. É outra cultura, são pessoas diferentes, a diversidade é muito grande e tu vê que tudo funciona é diferente. A gente tem aqui as coisas, o Brasil ele funciona do jeito que é, mas lá é praticamente uns 10 anos à frente. Então, a experiência de usuário, as coisas, até mesmo a gente foi pedir uma pizza pela Domino's, a experiência que a gente teve foi fantástica. E nada é fácil lá, né? O pessoal trabalha pra caramba. E eu acho que o trabalho é o sinônimo de tudo, sucesso. Então, é trabalho, não é desistir. Então, eu lutei muito para chegar onde eu estou hoje e eu sei que tem muito mais pela frente. Porque se a gente não se atualizar, a gente não correr atrás dos objetivos, a gente não consegue alcançar nada. Então eu consegui alcançar um sonho de visitar o Vale do Silício, entender como é que é a cultura lá, conhecer as pessoas, ter palestras com gente de fora e também com brasileiros que estão há anos lá e com muito sucesso. Que são professores de Berkeley, de Stanford, que deram certo. Eles tiveram uma ideia, tiveram um propósito, acima de tudo, e lutaram até o fim. E claro que tem família lá e não desistem, né? Então provendo um futuro brilhante para os filhos também. Então é incrível. Quem tiver a oportunidade de ir, não perca, porque é foda. A minha dúvida é se foi, eu imagino que foi pelo grupo da Starts. Vale a pena ir com o grupo deles, ao invés de ir por conta ou algo assim? Vale a pena. Eles têm uma rede de contatos muito grande, principalmente para palestras. Então a gente visitou várias incubadoras, onde ali tu conhece os donos, conhece empresas que estão trabalhando ali, então te dá a oportunidade de conhecer, de conversar. Quando a gente foi lá no último dia, era um Demo Day, que é quando as startups apresentam seu produto em busca de investidores. Então ali a gente presenciou um pouco essa experiência, que a Startse ela faz todo um trabalho de imersão, te leva em alguns lugares, te apresenta como pessoas que deram certo lá e também te instiga a criar uma startup em uma semana. Então a gente criou startups, claro que o produto não foi oficial, mas são ideias que daí é implementado, é criado um pitch, né, uma apresentação e que isso gera um retorno também. O Maurício, que foi junto, que é o nosso gerente lá também de BI, o time dele foi o campeão desse projeto. Eu fiquei em segundo lugar com a minha ideia e do meu time e ganharam um AirPod, então tem prêmios sobre isso também. E a questão de networking, né? Então, era uma turma de 50 brasileiros e tu leva isso pro resto da vida, networking, que é muito fundamental na área de tecnologia, principalmente.
Se tu tivesse a oportunidade, tu iria pra lá pra ficar, pra trabalhar lá? Olha, eu teria que ralar bastante, porque lá é gente fora da curva. Não me sinto preparado para isso. Não me sinto. É gente, assim, ó, muito capacitada. Mas é aquela questão, né? Botar a cara para bater. Talvez, se eu não tivesse hoje casado, eu iria. Se eu não tivesse 10 anos no grupo Crisdu, eu acho que eu iria sim. Mas não, vocês são jovens, é muito fácil aprender algo novo e é uma excelente oportunidade para ir mudar de vida. Mas lembre-se, não é só no Vale do Silício que é importante. Tem polos Portugal, Israel, China. A China é muito fechada, mas a questão de tecnologia lá dentro é muito forte. É muito forte. E é um próximo lugar que eu quero conhecer. É a China. O Alibaba, vários lugares lá que são incríveis. Qual tu diria que foi o teu maior aprendizado que tu trouxe do Vale do Silício? Perdão. Qual que foi o teu maior aprendizado que tu trouxe do Vale do Silício? Confiança. Confiança e não ter medo de errar. Hoje a gente fica com muito receio de apostar, de errar. Mas lá o pessoal erra. Às vezes até de propósito, para saber se vai dar certo. E no erro eles conseguem aprender. E aprender com muita rapidez. Não pode esperar. Ah, errou? Tranquilo. Mas tem que aprender logo. Tem que fazer logo. Alguma dúvida? Isso aí. Isso aí, pessoal. Então, assim, ó, é muito importante isso, ter essa imersão, essa ideia de como as coisas acontecem lá fora, né? E uma coisa que o Guilherme colocou aqui é muito importante, gente. Sem o esforço, nada acontece. Tá? Pode ser aqui nos Estados Unidos, na Índia, onde for, nada acontece. Qual foi o exponencial lá do Vale do Silício? Foram pessoas dispostas a dispor de um grande esforço para criar coisas novas. Tá? Essas pessoas reduziram suas horas de sono, suas horas de lazer, para fazer a diferença, criar alguma coisa nova, fazer a diferença, ter um destaque, criar soluções para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor. Né? Então é isso, e isso a gente faz desde já. Tá? Desde agora que a gente está aqui no ensino técnico, no ensino médio, é a hora já de dar esse gás, de fazer alguma coisa diferente, fazer mais do que a média. Isso aí, perfeito. Né? Porque isso só foi alcançado fazendo mais do que a média. Tá? Guilherme, quer dar mais uma palavrinha final? Ou é isso aí? Isso aí. Tá? Pessoal, antes de eu terminar de agradecer o Guilherme aqui, na sequência a gente vai chamar o Stefano e depois nós vamos conversar com o pessoal aqui, o Guilherme e a Sânia. Tá? Então, muito obrigado por hora. Aquela foto. Music licensing reimagined. Artlist.